Olá, meu nome é Isabela e hoje vou apresentar a vocês meu projeto de iniciação científica sobre o perfil clínico e a utilização de medicamentos para o tratamento de espondilite anquilosante pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A espondilite anquilosante, aqui muitas vezes chamada de EA, é uma doença reumatológica crônica, ou seja, está dentro de um grupo de doenças acometedora do aparelho locomotor, atacando principalmente a coluna vertebral. Seus sintomas podem ser divididos em dois subgrupos: aqueles que acometem as articulações periféricas, ou seja, ossos e articulações das extremidades superiores e inferiores, e os que acometem as articulações axiais, afetando ossos e articulações que compõem o eixo do corpo. Quanto ao seu diagnóstico, por não existirem exames específicos para esta doença, ele é muito baseado em critérios de classificação, índices que levam em conta sintomas clínicos e provas laboratoriais de modo a auxiliar a confirmação da doença. Os dois principais critérios utilizados atualmente são o ASAS, focado na classificação de sintomas axiais, podendo ser utilizado desde o início da suspeita, e o de Nova York, também com foco axial, porém sendo útil apenas em um estágio mais avançado da doença. Já sobre seu tratamento, a espondilite infelizmente não possui cura nos dias atuais. Porém, o uso de medicamentos pode trazer a redução dos sintomas. Para que isso ocorra, há uma linha de tratamento a ser seguida, a qual inicia com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, como por exemplo o buprofeno e naproxeno. Caso os dois tipos destes sejam testados e venham a falhar, está na hora de trocar a classe de medicamentos para os corticoides, sendo mais utilizado o prednisona. Para os casos que ainda estejam em atividade de doença, é necessário então fazer uma nova troca de classe, dessa vez para aqueles chamados de medicamentos modificadores do curso da doença, os MMCDs, que atuam em alvos mais específicos das doenças reumáticas, podendo ser divididos em dois subtipos. Os sintéticos, desenvolvidos por meio da manipulação química de substâncias, são inicialmente utilizados, e caso estes também venham a falhar, os biológicos produzidos a partir de células vivas são usados. É aí que está o objetivo deste projeto, na busca do perfil clínico medicamentoso de pacientes com espondilite anquilosante que utilizam MMCDs biológicos disponibilizados pelo SUS. Bom, agora que sabemos um pouco mais sobre a doença a ser pesquisada e o nosso objetivo ao pesquisá-la, iremos tratar de como foi possível coletar os dados necessários. Foi realizada uma coorte nos períodos de 2018 a 2023, ou seja, um estudo observacional com uma população previamente definida, buscando identificar as características clínicas e medicamentosas relacionadas à utilização de MMCDs biológicos. A população escolhida foi de pacientes maiores de 18 anos, diagnosticados com espondilite anquilosante, possuindo processo de solicitação de medicamentos pelo SUS. Por meio desta, foi possível coletar os dados demográficos e clínicos, além de determinar o perfil de utilização de medicamentos desde o início do tratamento e os motivos da troca medicamentosa ao longo deste. Agora que a teoria já foi explicada, podemos observar os resultados obtidos. Ao todo, 542 pacientes diagnosticados com espondilite anquilosante foram contabilizados, com idade média de 47 anos. Cerca de 50% desses participantes são do sexo masculino, e quanto à autodeclaração racial, aproximadamente 32% se declaram como brancos. Quanto aos sintomas e acometimentos da doença, podemos observar que, por meio do critério ASAS, a manifestação clínica mais comum foi a lombalgia inflamatória, sintoma caracterizado por fortes dores e inflamação na região lombar. Já se observarmos o critério modificado de Nova York, a manifestação clínica mais comum foi a sacroiliite bilateral, sendo uma inflamação da articulação sacroiliaca. Assim, é possível observar por meio destes que a espondilite anquilosante afetou os pacientes de forma mais grave em suas articulações axiais. Já em seu tratamento medicamentoso prévio aos MMCDs biológicos, foi possível observar um grande número de participantes utilizou AINES, enquanto apenas uma parcela pequena utilizou corticoides. Os outros nomes de medicamentos citados no gráfico fazem parte da classe de MMCDs sintéticos e, como é possível ver pelos setores, foram amplamente utilizados pelos participantes. É interessante citar que, a partir da pesquisa realizada, foi possível descobrir que a troca medicamentosa ocorreu majoritariamente por falha terapêutica. Em relação aos MMCDs biológicos, neste gráfico é possível distinguir a quantidade de prescrições de cada medicamento da primeira dispensação para a segunda, ou seja, qual medicamento biológico é prescrito quando o primeiro desta classe vem a falhar. Podemos ver que o mais utilizado na primeira dispensação foi o chamado adalimumab, enquanto o certolizumab e pegol foi o mais utilizado na segunda. Então, a partir do que foi exposto, podemos concluir que estes dados e resultados que nos permitiram evidenciar o perfil clínico, terapêutico e entender os principais motivadores de troca terapêutica na EA apenas foram possíveis de serem coletados por meio de processos administrativos de solicitação de medicamentos, provando estes serem uma valiosa fonte de monitoramento terapêutico. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e tenha despertado seu interesse por pesquisas científicas. Obrigada por ter me acompanhado até agora. Este projeto foi realizado por meio do CECATS, o Conselho Colaborador do SUS na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e conta com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.